Olá, bem-vindos mais uma vez à Dieta do Cordeiro. Eu, Marina Matrelha Conroyan, tenho apresentado, servido todos os dias aí um capítulo do meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Então, a porção de hoje tem como título Quantidade, Qualidade e Totalidade. Estamos continuando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, na sequência de onde paramos ontem. Vamos neste dia abordar duas parábolas que foram contadas juntas, justamente porque abordam o mesmo princípio do crescimento do reino dos céus, embora usando duas comparações diferentes. Uma delas é a do grão de mostarda, ainda pelos campos da semeadura, e a outra é a do fermento, do campo para dentro de casa. A mensagem que Jesus parece querer passar com essas ilustrações é que, ainda que o reino dos céus estivesse ali começando com apenas aqueles poucos 12 homens simples e inexpressivos, ela iria se alastrar tão rapidamente, em proporções tão gigantescas por todo o mundo e por tanto tempo, que eles jamais poderiam imaginar. Então, neste capítulo, nós vamos tratar de três pontos, né? Como é o título. No caso, a quantidade, que vai falar do menor e do maior, de pequeno, de grande, de pouco e muito. Então, para a gente entender, vamos ler aqui o texto de Mateus 13, de 31 a 32. E contou-lhes outra parábola, Jesus, né? O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Nosso Deus sempre se mostrou assim, multiplicador, abundante, crescente. Sim, porque Ele é grande, Ele é o maioral, Ele é muito, mas muito mais infinitamente além do que pensamos. Obviamente, seu reino não poderia ser diferente. No entanto, ele compara o reino com a menor das sementes, mas que ao passar pelo processo de caindo na terra, morrer e dar muito fruto, ela se torna na maior das hortaliças. O que parecia tão pequeno na sua origem tem alcançado grandes dimensões em contínuo crescimento e desenvolvimento até o seu destino. A semelhança de um pouco de fermento, que misturado com muita farinha, aumenta expressivamente o volume da massa. Sim, nessa parábola prova que, apesar de sermos um pequeno povo, de uns poucos escolhidos, da menor fatia da população da terra, somos e ainda seremos grandes e muitos também em quantidade. A pergunta é: você, como cidadão do reino dos céus, tem também cooperado com esse crescimento quantitativo? É isso aí. Não é tudo, mas é o primeiro ponto que a gente está tratando, em questão de quantidade, né? Maiores, grandes, muitos, que assim seja. O segundo ponto, muito importante, é a qualidade. Vai falar da semente, dos ramos, da árvore. No 22º capítulo, quando estudamos a parábola da semente, discorremos sobre este crescimento progressivo da semente, quando surge primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Mas agora aqui, mais do que um crescimento natural, o texto apresenta um resultado surpreendente. Afinal, era a menor das sementes, transformada em uma árvore com ramos tão grandes que, além do fruto, ainda oferecia a sua sombra, uma condição adequada até para um ninho, ou seja, espaço ideal para ainda acolher outras novas sementes que se transformariam em outras espécies de vida, vida animal sobre vida vegetal, né?
essa parábola prova que, apesar de sermos a menor semente, sairiam de nós muitos ramos, de uma grande árvore, que ofereceria não só bons frutos em quantidade, mas também sombra e abrigo com qualidade, né? Então, a pergunta aqui é: você, como cidadão do Reino dos Céus, tem oferecido resultados qualitativos favoráveis a todos, né? Não adianta ter só quantidade se não for de boa qualidade. Então, aqui nós vimos que era uma boa semente, bons ramos, até grandes para dar sombra, e uma boa árvore com bons frutos, né? Tudo de boa qualidade. E o terceiro e último ponto é a totalidade. Então, vamos tratar aqui do campo como mundo e da farinha como a massa. Aqui é Mateus 13:33. Nós lemos antes 31 e 32, na sequência agora é o versículo 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Pois bem, como se não bastasse, além de o nosso Deus multiplicar o pouco menos em muito mais, além de transformar o menor grão na maior árvore, ele completa o pequeno campo com um grande mundo, tal qual uma mínima medida de fermento misturado em uma porção de farinha tem o poder de aumentar toda a massa. Sim, essa parábola prova que, apesar de sermos todos farinha de um mesmo saco, podemos romper nossos limites de capacidade quando somos cheios da unção divina e passamos a alcançar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, conforme Efésios 3:18, como uma só massa com ele, nele e por ele, na totalidade. Essa palavra plenitude de Deus, né? Mostra uma ideia de totalidade, de plenitude, de completude. E a pergunta aqui então é: você, como cidadão do Reino dos Céus, tem alcançado essa abrangência total da plenitude de Deus? Vamos refletir sobre isso e ainda pensar nessa resposta, né? Jesus ainda respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Isso está em Mateus 17:20 e Lucas 17:6. Fé é uma palavrinha tão pequena, mas com um poder tão grande a ponto de realizar o impossível. Que não sejamos homens e mulheres de pouca fé, antes, com muita fé, possamos fazer obras ainda maiores que as que Jesus fez, para que o reino dos céus continue crescendo em quantidade, se desenvolvendo em qualidade e atingindo a totalidade da massa corporal de Cristo aqui neste mundo por meio da sua igreja. Então, não despreze os pequenos começos. Já ouvi isso em algum outro lugar, né? Então, essa parábola aí, né, com esses três pontos muito importantes, nos dão essa visão, né, na quantidade, na qualidade, na totalidade de como e o que devemos ser no reino dos céus, né? Que assim seja para todos nós. Amém? Então, amanhã tem mais, vamos continuando nessa sequência. Espero você aqui, se Deus quiser. Até lá!